Tudo bem? Bora lá então. Vou falar pra você. Temos dois tipos de aula, tá bom? Que é o Book Class e o Conversation Class. Tá aqui, certo? E vou desaparecer. Opa. E vamos falar dos dois, tá? Para isso eu vou te explicar um pouquinho também sobre a methodology plus o material, certo? E vamos começar então com o Book Class. O Book Class, primeira coisa, a gente na aula com o livro, a gente tem a metodologia chamada aula invertida. Por que é invertida? Porque normalmente o foco é no professor, certo? E o foco é na própria aula. Você escuta aquele conhecimento ali, pratica alguma coisa na aula e depois para casa você faz algum reforço ali para exercício, né? Para exercitar. Mas na verdade a gente vai inverter essa lógica. Então o foco vai ser no aluno, o foco vai ser também antes da aula. Você, em vez de fazer tudo ali na hora da aula e depois exercício para casa, você vai fazer isso antes dela. E na aula a gente vai estar mais livre para exercitar outras coisas e ter uma troca melhor, uma dinâmica melhor. Para isso, a gente tem que entender que existem diferenças de input e de output, né? De internalização e externalização de conteúdo. Normalmente, quando a gente tem nas aulas normais, né, a gente fala que é o foco, muitas vezes, no input, que seria o quê? No reading e no listening. Porém, o ideal tem que ser focado no output, na externalização, no writing e no speaking, especialmente no speaking. Para isso, a gente tem que ter um modo de exercitar essas quatro áreas, ok? Dessas duas coisas, antes da aula. Para que também na aula a gente consiga focar no speaking, em ter uma troca, né? Como que isso é feito? Em volta do livro, ok? Do material. Como é o material? O material está aqui, ó. Quando você vê a capa, você observa algumas coisas. Primeiro, acho que deve ter vindo à sua mente aí, a seu pensamento, são essas figuras, correto? Né? Consegue perceber? Quando você vê as figuras, tem algo que a gente chama na linguagem, né, na linguística, que é semiótica, que são símbolos e signos. Então, por exemplo, sei lá, esse aqui, ó, esse símbolo aqui. Quando você o observa, talvez você normalmente pense em bombeiro, né? Quando você pensa em bombeiro, o que mais você pensa? A mão dele tem ali o extintor. Talvez qual ação? O verbo, né? Apagar o fogo, socorrer. Quando você pensa numa característica de um bombeiro, ao olhar essa imagem, talvez o quê? Uma pessoa prestativa, uma pessoa disciplinada, um militar. Então, isso tudo está presente naquele símbolo, naquela imagem. Quando você tem o trabalho com imagens, fica mais fácil de compreender a mensagem. O livro ele é muito bom porque ele trabalha justamente com isso. Ele vai desenvolver para você o entendimento da mensagem também através de imagens e através das cores. No conteúdo aqui, observa que temos aqui, ó, por exemplo, da unidade 1 até a 7 foi uma cor, da 8 até a 14 outra cor, azul, depois verde. Cada grupinho desses vai ser uma espécie de level que você vai estar enfrentando ali, né? Vai estar desenvolvendo. Ao final de cada um desses, a gente vai fazer uma aula de revisão e uma aula depois de teste de conversação, para ver que se o que você pegou até ali está realmente aprendido por você, né? Você realmente aprendeu. Nas unidades em si, elas são divididas em duas, ok? Em dois tipos. Existem as de vocabulary e as de explanation, né? Explicação. Então aqui, ó, por exemplo, unidade 1, ó, de explicação. Seguem o mesmo padrão.
Depois, ó, unidade 2, 2, né? Mesmo padrão, título, 3 pontos aqui, e aí vai escrevendo 2.1, 2.3, tal, tal, tal. Aí tem umas de vocabulary, esse aqui é uma coisa mais simples, né? Também só tudo em inglês, certo? Aqui não tem nenhuma definição, mas às vezes vão ter definições. Aí vem mais unidades. Aqui, ó, vocabulary, papá, unit 6, segue padrão, beleza? E aí, unit 7, no final, ó, revisãozinha que eu te falei. Então a gente vai conversar e vai ver se o que você pegou daqui da 1 até a 7 realmente foi internalizado. Após isso, beleza, a gente entendeu que tudo ali tá fácil de você desenvolver, de você falar, então a gente consegue pular para a unidade 8, como se fosse uma equação. Então, para você aprender equação, antes você tem que aprender bem multiplicação, divisão, soma, subtração. Entendeu bem soma, subtração e divisão. Ainda assim falta a multiplicação. Então, antes de ir para a equação, a gente vai fazer a multiplicação. Certo? Então, vamos focar nisso. Para isso, o professor, ele é nesse método como se fosse um guia, um tutor. Você já deve ter feito trilha. Quando tem um guia experiente, ele sabe, ó, você que é um pouco mais forte, dá para ir por esse lugar aqui, você é mais ligeiro ali, você é um pouco mais pesado, não tem muita agilidade, é bom não pisar aí, pisa ali. Então, aqui nesse método, o professor ele vai te guiando para chegar no conhecimento de acordo com a sua necessidade e nessa trilha aí junto de você, né? Para isso também precisa de um material que possa ser pertinente, por isso que eu escolhi esse material aqui, né? Tá incluso no valor também, tá bom? Não vai ser a mais, tá incluso lá no valor mensal e eu vou mandar para você. Eu recomendo que eu faça o quê? Que você imprima, que fica melhor ainda, para você escrever à mão. Tem gente que imprime tudo de uma vez, depois encaderna, fica bem bonito, fica tipo um livro normal. Tem gente que vai imprimindo por poucas partes também, por unidades. E vamos lá, vamos supor que vai ser a unidade 6 que você vai fazer, né? Como que vai ser essa preparação aqui, ó? Como que vai ser essa practice, o book practice? Como? Primeira coisa, né? Porque a gente tem que praticar isso tudo. E aí você vai se preparar antes e vai desenvolver essas 4 áreas antes de termos a aula. Então, primeira coisa, tá vendo aqui o número 1? Você vai ler de maneira interpretativa todas as respectivas units. Então, se a semana que vem já está fazendo a unidade 6, você vai ler a unidade toda. Segunda coisa, ouvir e repetir os áudios das units enquanto lê. Você vai ter um acesso a um sistema e nesse sistema você vai ali poder escutar o áudio e começar a repetir para praticar também a sua fala. Isso enquanto você lê, para você conectar aqueles sons ali com aqueles símbolos, aquelas palavras. O máximo possível que você puder, igual do que você está escutando. Unidade 3 aí, o ponto 3 aí, você vai ouvir e repetir sem ler. Então você vai fechar o olho, vai olhar para o lado e vai escutar e repetir o máximo possível, né? O mais igual possível. E os livros, né? O livro nas unidades tem um foco mais em inglês britânico, o meu inglês é americano. Então vai ser legal que você vai ter essas duas possibilidades aí, vai praticar as duas coisas. E também nos áudios também tem às vezes australiano, americano, mas ele foca mais no britânico. E por último, então você fez isso, vamos supor que nossa aula seja segunda-feira que vem, né? Você vai fazer isso todos os dias, no total, um dia antes da aula, ou 2, você vai fazer o exercício por escrito, então vai praticar o writing e vai criar frases relacionadas ao que você aprendeu ali, ao foco daquela unidade. Então, por exemplo, você vai ter a Unit 6, né? Aí você vai ler o título, Asking Questions at Work. Você vai pensar sobre isso, tá? Então esse é o título, é isso que ele vai propor, sobre Ask Questions at Work. Beleza. Daí você vai ler aqui na esquerda, na verdade na direita, os 3 pontos que você precisa desenvolver. O livro está buscando que você desenvolva essas 3 áreas. O New Language, que seria a parte da grammar. Percebe ali que tem uma configuraçãozinha, uma engrenagem? Então, é a parte que você vai conectando ali a gramática, a lógica. Nesse caso, qual que é o ponto?
forming questions. Esse é o ponto. Também toda unidade ela vai te mostrar, tem um vocabulary. Qual que é o vocabulary dessa unidade? É o Office Equipment. Office Equipment. Só que, quando a gente está aprendendo alguma coisa, todo mundo, né, a gente já fez aquela pergunta: para que eu estou aprendendo isso? Qual é o ponto de eu saber disso? O livro te mostra. Ele vai falar, na Unit 6 você vai juntar essa grammar com esse vocabulary para que você desenvolva uma new skill. Qual que é a new skill? Asking colleagues questions. Então ele vai te mostrar na prática como que isso ajuda. Na prática o que isso desenvolve. Então você vai ler essa unit com esse objetivo, tá? A minha principal tarefa, propósito aqui é desenvolver essa skill, essa ability. E aí, aqui à esquerda vai ter um texto por extenso falando sobre a unidade também, que você vai tentar entender. Aí você vai ler a unidade toda, vai pensar nas imagens, vai ver as cores, por que está essa cor, por que está daquela cor, como que eu posso fazer para conectar isso com o que está sendo falado, e a imagem também. Então esse cenário aqui parece que quebrou alguma coisa, deve entrar no supermercado, e aí quando você vai ler vai ficar melhor de você compreender a mensagem, certo? Daí, aqui sempre terão exemplos e alguma definiçãozinha e alguma explicação. Pronto. Daí tem os exercícios. Você tem que fazer os exercícios no mesmo dia? Não, só um dia antes da aula, ok? Mas aí então você pode dar uma lida, tal, fechou. Aí 6.4 você vai ler, tal, pensar, bibi, pá. 6.6, 6.7 não é para fazer. 6.8, open questions, tal. Exemplo. Foi, acabou a unidade. Essa aqui é uma das grandes até, normalmente são menores, tá? E daí você tá lendo todo dia, você vai ler todo dia. O nosso cérebro foi criado para reconhecer padrões. Adão e Eva, né, Deus deu a ordem lá, né? Cultivem e nomeiem os animais. Então, quer dizer, tem que separar, categorizar, dar nome. Então, quando você está nessa prática, o seu cérebro ele vai desenvolvendo a capacidade de compreender aquela mensagem melhor e vai internalizando aquele conteúdo para que você possa externalizá-lo da melhor forma possível. Todo dia você vai ler. E não precisa ser muitas vezes, na verdade só uma vez. Pode parecer pouco até e fácil, mas como a gente não está com esse hábito, não é tão simples assim também, tá? Mas você vai ler todo dia. Além disso, você vai fazer o quê? Escutar e repetir todo dia. Primeiro enquanto você lê, e depois sem ler. E, por último, você vai fazer exercícios e vai, por exemplo, aqui, criaria uma frase relacionada a essa definição aqui, outra a essa aqui, outra a essa aqui. Relacionada também à sua vida, aquilo que você tem experienciado, que aí se conecta melhor com o conteúdo. Tá bom? Assim que você trabalha, né, essa metodologia com esse material. Fechou? Qualquer dúvida, você me fala aí. E temos também as Conversation Classes, né, que vai ser trabalhado focada em um interesting video. Então, às vezes é de psicologia, pode ser de saúde. A gente vai escolher junto um vídeo que seja de acordo com o seu nível também. Pode ser da Bíblia também, é bem legal. A gente você vai se preparar para ele. Então você vai fazer a lição de casa antes. Te dei um exemplo aqui de algo que eu fiz com outro aluno, por exemplo, né? Uma outra aluna. Então a gente falou sobre Relationship Advice, certo? Então o vídeo fala sobre isso. Aí são 3 tipos de exercícios que a gente vai fazer. Você vai pegar, por exemplo, primeiro é focado no vocabulary. Olha lá. Take around 8 words or expressions you don't know or you're not familiar with. Então você vai pegar no vídeo, identificar essas 8 palavras ou expressões que você não sabe ou que você não é tão familiarizado. Write the meaning or the synonym of it and write one real life example with each. Então aqui sim, você vai jogar, vai procurar o significado ou o sinônimo em inglês, ok? Não em português. E vai escrever um exemplo seu que utilize aquela expressão ou palavra. De preferência à mão, ok? Mas pode ser também no celular ou no computador, que a mão aquilo fortifica melhor. Daí, o que você vai fazer? Diferentemente do Book Class, certo? O Book Class não é para você pesquisar,
entendeu? Se você não compreendeu alguma palavra, você vai anotar aquela palavra e na aula a gente vai tirar as dúvidas, vai corrigir os exercícios. Aqui você vai pesquisar, mas você vai criar o exemplo de você mesmo, fechou? Que tem a ver com a sua vida. Daí depois você faz o que? O exercício number 2. Então você vai ver os vídeos, vai assistir, vai fazendo aos poucos, tal. Aí depois tem o exercício number 2, que é o que? Write a resume of the video with 3 paragraphs: introduction, development and conclusion. Então você vai pegar e fazer um resumo do vídeo em 3 parágrafos da sua forma. Vai ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. E na aula a gente vai corrigir. E o terceiro exercício: create 4 questions that could be answered with the video. 2 focused on the video information, and 2 of them not about information, but about opinions, thoughts, critiques that the other person could think with a base on the video. Focus on a conversation tone. So, 2 delas serão a respeito de uma coisa mais de interpretação. O que tal carinha acredita a respeito daquele assunto, o que no final do vídeo falou, qual a informação, papá. E 2 não é sobre informação, é sobre como você poderia pensar uma pergunta para desenvolver uma conversa com base naquele vídeo. Então, sei lá, o vídeo fala dá uma dica sobre relacionamentos em que precisamos tratar o outro com respeito, né? Aí você vai criar uma pergunta para você: em qual situação tratar um outro com respeito é mais difícil, entendeu? Qual atitude do outro te dificulta tratar com respeito, sabe? E aí são 2 desse sentido, e a gente vai conversar sobre isso também no final da aula. É basicamente isso, a Conversation Class e os 2 tipos de aula que eu tenho, e dá muito certo. No seu caso, como você ali já é intermediário para avançado, né, pelo que a gente conversou, o que a gente pode fazer? Uma semana de Book Class, outra semana de Conversation Class. Dá bem certo, faço isso com alguns alunos. E eu tenho um material que é focado para a parte de business, né, que é de empresa, de negócios, de trabalho, que é o que eu te mostrei até aqui agora, que é o Level 1, mas acredito até que você consiga já o Level 2, que é o livro mais avançado, né? Aí a gente pode conversar, e esse também pode ser um curso sem ser focado no business, que tem lá, que são 4 livros, mas eu acho que seria legal esse Business English. Eu acho que você ia gostar, tem a ver com o mundo do trabalho também, que é o que você está buscando, né? E claro que não foca só nisso, ele também desenvolve no geral, mas sempre vai aplicar conceitos da parte de business, né? Então, é isso. Qualquer coisa você me avisa, beleza? Fico à disposição. Bye bye, see ya.